Tem coisa que a gente vive e passa o resto da vida tentando entender. Eu nunca fui o tipo de homem que acredita em histórias esquisitas, mas tenho uma lembrança que até hoje me atormenta. E por mais que eu tente achar explicação, ela sempre me escapa. Moro no interior de Minas desde que nasci. Aqui o tempo corre diferente, mais devagar. Os dias começam com o canto dos galos e terminam com o cheiro da lenha queimando nos fogões das casas. É um lugar bonito, cheio de morros, pastos e rios estreitos que cortam o mato. Mas quando o sol desce, o silêncio toma conta de um jeito que até o som da própria respiração parece alto demais. Meu irmão, João, sempre foi o oposto de mim. Ele é, ou era, o tipo de homem que não conhecia o medo. Desde moleque, subia em árvore mais alta, atravessava o rio quando estava cheio, mexia com cobra, ria da minha cara quando eu recuava. Eu sempre fui mais quieto, mais desconfiado das coisas. Ele dizia que eu pensava demais antes de agir. Talvez fosse verdade. A gente cresceu ajudando nosso pai na roça e caçando de vez em quando. Era costume de família, não diversão. Caçava-se mais por necessidade, às vezes para carnear um tatu ou uma paca, outras só para passar o tempo. E por incrível que pareça, era nas noites de caçada que a gente mais conversava. Sozinhos, andando pelo mato, longe do barulho da casa, parecia que o mundo ficava mais sincero. Depois que nosso pai morreu, a gente continuou com esse costume. Mesmo sem precisar, saíamos de vez em quando para dar uma volta, como João dizia. Ele dizia que a mata limpa a cabeça. Naquela época, eu tinha 33 anos, ele 36. Trabalhávamos com gado e a vida seguia simples. Lembro bem daquela sexta-feira. Fazia frio e o céu estava limpo, sem uma nuvem. Eu estava sentado na varanda, enrolando um cigarro, quando ouvi o motor da caminhonete dele vindo lá de longe. O som era inconfundível. João parou em frente ao portão, buzinou 2 vezes como sempre fazia. "Bora, Pedro. A noite tá boa", ele disse descendo do carro com o casaco grosso e o velho chapéu de palha. Eu ainda hesitei. Já era tarde e eu estava cansado. Mas a empolgação dele me arrastava, como sempre. Fomos dentro da caminhonete estrada afora, com o farol abrindo caminho na poeira e o rádio tocando baixo. A conversa era simples. Falamos do conserto do trator, da cerca que o vento derrubou, dessas coisas sem importância que enchem o tempo quando se vive longe da cidade. Paramos perto de uma área de mata que a gente conhecia bem, a uns poucos quilômetros da fazenda. João desligou o motor, pegou as lanternas e as espingardas calibre 20 e seguimos a pé por uma picada que atravessava o pasto e entrava no mato fechado. O chão estava úmido da garoa da tarde. O cheiro de terra molhada subia forte. Os galhos rangiam com o vento e as cigarras faziam aquele barulho contínuo que parece zunido no ouvido. "Lembra quando o pai fazia a gente vir aqui?" Ele disse sorrindo. "Lembro. A gente achava que o mato era o mundo inteiro. Ficamos um tempo em silêncio depois disso. Eu sempre gostei desses momentos em que o mundo parece parar. O farol da lanterna iluminava só o suficiente para a gente não tropeçar. O resto era sombra e breu. Por volta das 10 da noite, chegamos num ponto mais aberto, onde a mata clareava e dava para ver um pequeno descampado. João fez sinal para a gente parar. Ficamos observando, atentos a qualquer ruído. Nada. Nenhum bicho, nenhum som de água, nem o coachar de sapo. "Estranho", ele murmurou olhando em volta. O silêncio estava diferente. Não era aquele silêncio normal da mata. Era como se tudo tivesse parado, sem vento, sem inseto, sem nada. Eu ainda não sentia medo, mas tinha alguma coisa naquele ar que me deixava inquieto. O tempo parecia travado. Lembro de ter olhado o relógio e sentido que os ponteiros demoraram para se mover. Coisa de segundos, mas suficiente para dar um arrepio. "Bora voltar?" perguntei. "Já? Tá, é com medo, Pedro?" Ele respondeu meio rindo. Tentei sorrir, mas minha voz saiu fraca. "Não é medo, é que tá estranho. Parece que o tempo parou." Ele me olhou com aquele olhar de quem não leva nada a sério e continuou andando, firme, como se o mato fosse a sala da casa dele. Eu o segui, mesmo sem vontade. Depois de uns minutos, notei um clarão bem fraco entre as árvores, lá na frente. Era uma luz branca, meio difusa, tremendo de leve, como se estivesse dentro de uma neblina. No começo, pensei que fosse reflexo da lanterna dele, mas percebi que vinha de outro lugar.
Tá vendo isso? Perguntei. João parou, olhou e fez um som baixo de riso. Deve ser fogo de caçador. O pessoal da fazenda de baixo costuma vir para cá também. Mas o clarão não parecia fogo. Era frio, sem fumaça, e aumentava e diminuía num ritmo quase certo. Eu sentia a garganta secar. João, vamos deixar isso para lá. Amanhã a gente volta de dia. Ele ignorou. Ajustou a lanterna e seguiu em direção à luz, com passos lentos, atentos, como se tivesse curioso demais para recuar. Eu fiquei parado, olhando ele se afastar entre as árvores. Aquela luz começou a pulsar mais forte e, por um instante, o breu ao redor pareceu clarear, como se fosse amanhecer por um segundo. Ouvi um chiado leve, tipo de rádio com interferência. João! Chamei, mas ele não respondeu. A luz piscou mais uma vez e sumiu de repente. Tudo ficou escuro, de novo. Mas antes de sumir, juro que vi algo se mover dentro dela. Não era forma de bicho, nem sombra de gente. Era como um contorno alto, comprido, sem rosto definido. Uma presença que parecia se curvar, lenta, como se me olhasse de volta. Por um segundo o ar ficou denso. Um cheiro metálico tomou conta do lugar e ouvi um estalo, como de fio elétrico se partindo. Depois o breu. Eu dei 2 passos para frente e parei. O coração batendo forte, o som do sangue nos ouvidos. Chamei de novo. João. Silêncio. Fiquei ali, imóvel, tentando entender o que tinha acontecido, mas só o vento voltou, fraco, assobiando no meio das folhas. Foi a primeira vez naquela noite que eu senti medo de verdade. Fiquei parado ali, com a lanterna tremendo na mão, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A luz sumira do nada, como se nunca tivesse existido. Tudo o que restava era o breu e o som distante do vento, voltando aos poucos. João! Gritei mais uma vez. Nada. Só o eco abafado do meu próprio chamado. Meu corpo inteiro estava tenso. Tentei respirar fundo, mas o ar parecia mais denso, quase pesado. Olhei em volta, procurando qualquer sinal dele. O mato alto se movia devagar, e a lanterna iluminava apenas um pedaço estreito da escuridão. A vontade era de correr até o carro, mas a cabeça gritava que eu não podia deixar meu irmão para trás. Então segui devagar, com passos curtos, atento a qualquer barulho. Cada galho que quebrava sob meu pé parecia um tiro. Andei uns metros até onde tinha visto a luz pela última vez. O chão ali estava diferente. A terra parecia mais escura, úmida, como seimada. O cheiro era forte, metálico, misturado com algo que lembrava enxofre. Chamei de novo. João, tá me ouvindo? Foi então que ouvi um barulho baixo, um tipo de gemido, vindo mais à frente. Apertei o passo, o coração disparado, a lanterna tremendo tanto que o feixe de luz balançava como se fosse vivo. A poucos metros dali, vi uma figura no chão. Era ele. João estava sentado, encostado num tronco, a espingarda caída ao lado. O rosto pálido, suado e os olhos arregalados, fixos em algum ponto à frente que eu não consegui ver. Fiquei sem saber o que fazer. João, me aproximei devagar, agachando. Que foi, cara? Tá machucado? Ele virou o rosto para mim devagar, como se demorasse para reconhecer. A boca tremia, mas nenhuma palavra saía. Depois de alguns segundos, ele sussurrou algo quase inaudível. Não era gente, Pedro. Não era gente. A pele dele estava quente, como se tivesse febre, e seu casaco cheirava a queimado. Senti o estômago gelar. O quê? Que você tá falando, homem? Ele apenas balançou a cabeça e começou a chorar. Um choro baixo, abafado, que me deu um nó na garganta. João, aquele mesmo que nunca teve medo de nada, chorando como uma criança. Tentei entender o que ele tinha visto. A lanterna tremia na minha mão, e foi quando percebi que o silêncio era tão profundo que o som da lanterna rangendo parecia ecoar. E por trás disso, algo quase inaudível, um zumbido grave, constante, que parecia vir do chão. João começou a tapar os ouvidos e balbuciar. Eles estão aqui ainda. Estão ouvindo. Aquilo me gelou o sangue. Olhei em volta, procurando entender o que ele tinha visto. Então que percebi uma mancha escura no chão, a uns 2 metros dali. Brilhava sob a luz da lanterna, como se fosse óleo derramado. Aproximei um pouco mais, curioso, mas o cheiro forte me fez dar um passo atrás. A luz da lanterna refletia nela de um jeito esquisito,
como se tivesse vida própria. Parecia que o brilho corria por dentro da substância, formando desenhos que lembravam veias finas. Quando movi o feixe de luz, vi que ela reagia, vibrando de leve, como se percebesse o movimento. Aquilo não era coisa de bicho, nem de fogo. Era outra matéria. Que porra é isso? Murmurei. Pensei que fosse sangue de algum bicho, mas a cor não era bem vermelha. Era mais acinzentada, meio esverdeada, e o brilho parecia se mover quando a luz batia. João me agarrou pelo braço com força, o olhar assustado. Não chega perto. A voz dele saiu rouca, mas firme. A mão tremia tanto que as unhas cravaram no meu braço. Você viu o que era? Perguntei. Ele balançou a cabeça, olhando para o chão. Eu vi, mas não era... Não sei o que era. Aquele jeito dele me deixou mais assustado do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. João nunca gaguejava, nunca se confundia nas palavras. Ficamos ali por alguns segundos, ou minutos, não sei, até que ele levantou com dificuldade. Tentei ajudá-lo, mas ele se afastou tropeçando. A respiração dele era curta, como se tivesse corrido muito. Vamos embora, ele disse quase num sussurro. Agora. Pegamos as coisas e voltamos no mesmo caminho, mas ele não olhou para trás nenhuma vez. Eu ainda tentei puxar conversa, perguntar o que tinha visto, mas ele só respondia com silêncio. A lanterna dele apagou no meio do caminho e ele nem tentou acender de novo. Quando chegamos à caminhonete, ele jogou as coisas na carroceria e ficou parado, olhando para o escuro da mata. A luz do farol batia no rosto dele e dava para ver o quanto estava diferente. Parecia alguém muito mais velho, como se tivesse envelhecido em poucas horas. João, me fala o que aconteceu lá, insisti. Você viu alguém? Ele ligou o carro sem responder. Ficamos o caminho inteiro em silêncio, só o barulho dos pneus na estrada de terra e o motor roncando baixo. Eu olhava de lado para ele, e ele nem piscava. Quando chegamos em casa, ele desceu, pegou a espingarda e foi direto para o quarto. Trancou a porta. Fiquei ouvindo ele andar de um lado para o outro falando sozinho. Na manhã seguinte, fui até lá. A porta estava aberta, mas ele não estava mais o mesmo. O olhar perdido, as mãos trêmulas. Evitava falar do que aconteceu. Só dizia, aquilo não era pra gente ver. Com o passar dos dias piorou. Parou de comer direito, dormia pouco, começou a ter uns acessos de pavor do nada. Minha mãe achou que fosse coisa da cabeça. Mandou chamar médico, mas ninguém achou explicação. Um dia voltei sozinho até o ponto da mata onde tudo tinha acontecido. Eu precisava entender. Demorei mais de 1 hora para chegar, e o lugar ainda tinha aquele cheiro forte. A mancha estava lá, seca, mas ainda brilhava quando a luz batia. Me abaixei curioso e toquei com a ponta dos dedos. A dor foi instantânea, uma queimação aguda, como se tivesse encostado em ferro quente. Afastei a mão na hora, e a pele já estava vermelha, descascando. Corri de volta e no caminho a dor só aumentava. Quando cheguei em casa, a mão estava coberta por bolhas pequenas e profundas, de um jeito que eu nunca tinha visto. Fui para o hospital da cidade. O médico olhou, perguntou o que tinha acontecido. Contei a verdade, que tinha tocado uma substância estranha na mata. Ele fez uns exames, aplicou pomada, mas parecia mais curioso do que preocupado. Voltei ao hospital alguns dias depois, quando a ferida começou a latejar de novo. O médico parecia intrigado. Disse que enviaria o material para análise em Belo Horizonte, mas não garantiu resultado rápido. Foram quase 2 semanas de espera até me chamarem de volta. Nesse intervalo, a ferida alternava entre fechar e abrir sozinha como se respirasse. Quando enfim me entregaram o laudo, o semblante do médico mudou. Havia algo ali que ele não sabia nomear. Ele disse que o material enviado para análise tinha reação incomum e que não correspondiam a nenhuma substância conhecida. Nas semanas seguintes, me chamaram para novos exames. Foi então que perceberam algo ainda mais estranho. Pequenas alterações nas células da pele, como se algo tivesse queimado por dentro. Voltei para casa com mais perguntas do que respostas. João já não era mais o mesmo. Depois daquele primeiro retorno ao hospital, tudo começou a ir ladeira abaixo. A queimadura na minha mão fechava por fora, mas doía de noite, uma dor surda que vinha de dentro e não me deixava esquecer. João entrou num mundo próprio. Passava horas sentado na varanda, olhando para a mata como se esperasse alguém. Falava às vezes coisas desconexas,
frases cortadas que ninguém entendia direito. Sempre voltava à mesma palavra: alto. Minha mãe dizia que era choque, que tempo e descanso ajeitavam. Os vizinhos cochichavam e fingiam normalidade. João, o homem que nunca teve medo, virou um sujeito que estalava os dedos sem motivo, que batia no peito como se tentasse arrancar uma lembrança. Quando perguntavam o que tinha visto, ele dizia coisas pela metade. Vi coisas altas, pele, cor de papel sujo. Não falam direito. Era sempre assim, voz curta, olhos perdidos e uma mão cobrindo a boca como se tentasse engolir o que ia dizer. Ninguém dava atenção porque a fala dele vinha tão arrastada que parecia delírio. Eu, porém, sentia que havia sentido ali uma tentativa de traduzir algo que ele não tinha força para explicar. As semanas viraram meses e nada melhorava. João teve altos e baixos. Às vezes parecia lúcido, outras vezes distante, como se vivesse entre dois mundos. Aconteceu numa manhã de fim de verão. João sumiu. A cama ainda estava quente, a espingarda no canto e o copo sujo de café na mesa. Procurei por todo lado, gritei até a voz falhar. Chamei vizinhos da redondeza, rapazes da cidade. Só encontrei pegadas indo em direção à mata. Saí atrás sozinho, porque a urgência só me deixava respirar quando eu corria. Andei por horas sem mapa, seguindo trilhas que eu achava que conhecia, até o fim do dia. A mata recebeu minhas chamadas com silêncio. Passei a noite acordado, sentado na varanda, com o rádio ligado só para não ouvir o silêncio. Cada barulho da mata fazia meu coração disparar. No segundo dia, já sem voz, pedi ajuda para os vizinhos. As buscas se estenderam por 3 dias. O mato era denso e cada sombra parecia esconder o rosto dele. Quando o terceiro amanheceu, a esperança já minguava. No terceiro dia, um fazendeiro que passava pelo córrego dos fundos encontrou o corpo do João entre os arbustos. Quando ele trouxe a notícia, senti o chão sumir sob meus pés. Ele disse numa voz seca, sem rodeios: encontrei o João deitado entre arbustos, perto de um córrego. O corpo estava frio e a pele parecia queimada por dentro. Havia marcas, queimaduras profundas no peito, nas mãos, no rosto, como se algo houvesse corroído a carne em padrões irregulares. A cor da pele tinha um tom acinzentado, como papel velho. Não havia sinais de luta nem de objeto cortante, só o corpo, imóvel, como se tivesse simplesmente apagado. Enterraram ele num dia nublado. Minha mãe desmaiou no velório. Eu me segurei para não desabar. Quando abriram o caixão por instantes, o corpo parecia mais leve do que devia ser. A pele acinzentada refletia a luz da lamparina como se tivesse um brilho úmido. Havia manchas no peito em formato que não era natural. Círculos quase perfeitos, sobrepostos, como marcas deixadas por alguma ferramenta. Mesmo após dias desaparecido, o corpo parecia rígido, mas sem sinais de decomposição. Isso assustou quem estava no velório. Diziam que parecia leve demais, seco demais, como se o tempo não tivesse passado por ele. Ninguém comentou, mas vi o padre cruzar os dedos discretamente antes de fechar o caixão. A polícia da cidade veio, fez perguntas rápidas, tirou fotos e parecia querer encerrar o caso como morte natural. Achei tudo apressado demais. O enterro mal tinha terminado e a casa ainda cheirava a vela quando começaram a surgir estranhos na região. Apareceram 2 homens, não eram da polícia local, disso tenho certeza. De terno preto, óculos escuros e uma mala, dizendo que vinham em nome das autoridades. Ninguém da região soube dizer quem os havia chamado. Fizeram perguntas objetivas: onde eu tinha estado, se havia levado coisas do local, se havia testemunhas. Pedi que investigassem mais. Disseram que estavam acompanhando e pediram discrição. Nunca soube o que investigaram de fato. Não houve grande alarde público. As pessoas preferiram voltar às suas rotinas. Eu tentei manter a rotina também, mas não dava. A ferida na minha mão deixou uma mancha negra, quase metálica, no centro da palma. A dor foi mudando. No começo era queimação, depois uma sensação de formigamento constante e, por fim, uma rigidez que se instalou na região. Fui ao médico da cidade, fiz exames que me passaram como necessários e da clínica saiu uma palavra que não esqueci. Havia sinais de alteração na minha pele e em exames mais aprofundados constataram algo que não era normal. Disseram que havia vestígios de radiação na área exposta. Não me deram nomes complicados nem números,
Só um aviso prudente. Aquilo ali tinha deixado marca que não era só superficial. Nos meses seguintes, tentei seguir a vida, mas a dor na mão voltava e a pele foi endurecendo. Havia dias em que eu sentia o mesmo calor subir pelo braço, um formigamento que me lembrava a noite da mata. Quando a dor começou a irradiar pelo ombro, voltei ao hospital. Foi aí que os exames mostraram o que eu não queria ouvir. Os médicos disseram que as células da pele e do tecido abaixo dela estavam se reproduzindo de forma anormal, um tipo de câncer raro que normalmente aparece em áreas expostas à radiação. A origem era exatamente o ponto de contato com aquela substância. A partir daí, o resto se aproximou rápido. Piora nos exames, nova consulta e a confirmação que todo mundo teme quando o médico usa silêncio demais era câncer na região onde eu havia tocado a tal gosma. O médico me perguntou em voz baixa se eu tinha contato com alguma fonte de radiação, industrial, médica ou de pesquisa. Neguei. Ele franziu o senho. Disse que havia traços incomuns, mas que precisava confirmar. Dias depois, quando pedi o laudo oficial, a parte sobre radiação tinha desaparecido. No papel só constava origem indefinida. Soube depois por um enfermeiro que conhecia a família que 2 homens estiveram no hospital no dia seguinte à minha consulta. Ninguém soube dizer quem eram, só que pediram acesso aos meus exames. Quem me viu nos dias que se seguiram sabe que a notícia bateu como um martelo. Eu estava claramente abatido. Cheguei em casa com papel na mão e medo no peito. Minha mãe chorava, os vizinhos vinham com o olhar pesado, e eu tentava entender onde eu havia errado. Lembro das últimas palavras inteligíveis do João antes de sumir de vez. Numa manhã, voltando de mais um dos seus episódios, ele sentou comigo e falou baixo, as palavras saindo entre soluços. Era alto, Pedro. Altos. Não são gente como a gente. A pele parecia papel sujo, cinza. Não falam com palavra. Faz som, metal, farfalhar. Quando eu olhei, sentiu-se algo aqui dentro, como se furasse. Ele tentava apontar com o dedo, mas a mão tremia demais. Mal conseguia fechar a frase. O tom dele era de quem vira algo que não cabe na fala. Eu quis acreditar que era delírio, que o susto e a possível doença mental explicavam. Hoje eu não sei. O tratamento foi duro. Perdi peso, o cabelo caiu, e a casa, que antes reunia vozes, ficou pequena demais para o que eu carregava. Fiz quimioterapia com o que puderam me oferecer. Os remédios nos hospitais da cidade têm nome difícil e boca de quem não promete. Minha mãe dizia que eu parecia outra pessoa, e era verdade. A verdade é que eu já não tinha forças. Escrever era difícil, a mão doía, e às vezes eu esquecia palavras simples, mas havia algo dentro de mim, talvez o mesmo impulso que levou João à mata, que me obrigava a continuar. Havia noites em que eu acordava com o mesmo chiado que ouvi na mata, um som fino, quase elétrico, que fazia o coração apertar. Voltei uma segunda vez ao ponto onde tudo aconteceu. A mata estava diferente. O mato mais seco naquela parte e algumas árvores com a casca ferida, como se tivessem sido afetadas por um calor intenso. Não havia nada aparente no chão, só uma sensação de vazio que me atravessou. Antes de sair, ouvi o mesmo zumbido que acompanhara a luz, mais fraco vindo do alto. Levantei os olhos e por um instante, juro que vi algo pairando entre as nuvens. Uma sombra oval, parada, quase transparente. O som parou quando pisquei e o céu voltou ao normal. Talvez fosse cansaço, talvez não. Não cheguei a ficar muito tempo. Fui embora com um aperto na garganta e a certeza de que aquilo ali me havia tocado de volta. O João não teve chance de sair daquilo. O corpo dele voltou sim, mas só o corpo. O homem que eu conheci ficou naquela mata. O que enterramos foi só o que sobrou. A fala dele, quando vinha, era fragmentada e ninguém levou a sério porque ele não tinha condições de explicar com clareza. Mas eu sei o que ouvi. Ele falou de seres altos, de pele acinzentada, de sons desconexos que se aproximavam mais de um rangido do que de fala. Pode parecer inventado, fruto da mente de um homem que entrou em colapso. Talvez alguém ache que é só tragédia e superstição. Eu não acredito em monstros sobrenaturais, sempre disse isso. Hoje digo que vi uma consequência concreta. Toquei algo, e aquilo me foi devolvido na forma de doença. João viu algo que ninguém quer ver, e pagou com a vida.
As pessoas da cidade evitam olhar nos meus olhos. Alguns passam na estrada e fingem que não me conhecem. Os homens de terno nunca mais apareceram. Minha mãe canta baixinho e tenta manter a casa funcionando. Eu me acostumei a ser notícia triste e depois nada. Sei que a história soa como tudo aquilo que a gente sussurra na varanda tarde da noite. Meio inacreditável, meio fabricada pelo medo. Mas é a minha verdade. Toquei a gosma, vi a luz, perdi o João e agora carrego um câncer na palma da mão que apareceu depois daquele contato. Não tenho conclusões sobre o que era aquilo ou de onde veio. Só sei que aquilo tocou a nós dois. Escrevo isso porque precisava que alguém do outro lado ouvisse. Cuidado com o estranho que brilha na noite. Nem tudo que parece luz é convite. Nem tudo que você toca volta como antes. Às vezes, quando volto da cidade, vejo um carro escuro parado na estrada, motor ligado, faróis apagados. Nunca sei se é coincidência ou se ainda me observam. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu nunca fui do tipo que acredita em destino ou coincidências, mas olhando para trás, tenho certeza de que aquele dia marcou o início de algo que nunca devia ter acontecido. Meu nome é Alan, e até o mês passado, minha vida era simples. Morava com minha esposa, Lena, e nosso filho, Noah, em uma casa isolada a uns 40 minutos da cidade, cercada por mata fechada. A gente se mudou para lá depois que decidi trabalhar remoto, para fugir do barulho e do custo da cidade. No começo foi bom. Silêncio, ar puro, noites frias. Só que o silêncio, quando é constante, começa a mudar de som. Era uma tarde quente, de céu fechado e cheiro de chuva, quando tudo começou. Noah sempre gostou de explorar a mata ao redor. Eu ficava meio receoso, mas a gente nunca tinha tido problema. No máximo, ele voltava com as botas cheias de lama e algum graveto dizendo que era um achado arqueológico. Naquele dia, ele saiu depois do almoço, levando uma lanterna e a mochila. Disse que ia só até o riacho e voltava em meia hora. Passaram-se quase 2 horas. Eu já estava impaciente, pensando em ir atrás dele, quando vi o garoto surgindo da trilha, suado, carregando algo grande, envolto num pano sujo. O objeto parecia pesado. Ele apoiava no quadril e respirava ofegante. Pai, olha o que eu achei. Ele colocou o pano no chão da varanda e abriu. Dentro havia algo que à primeira vista parecia uma pedra, mas o formato era estranho. Era liso demais, meio ovalado, com um brilho metálico esverdeado que mudava de tom conforme a luz batia. Tinha uns 30 centímetros de comprimento e uns 20 de largura, com partes meio afundadas, como se alguém tivesse moldado aquilo. Lena saiu da cozinha e olhou curiosa. É bonito. Parece alguma peça de avião velho, não? Eu dei de ombros. Toquei o objeto. Estava frio, mesmo sob o sol. Na época, achei curioso, mas depois percebi que aquilo mudava de temperatura de acordo com o passar dos dias, como se o próprio objeto estivesse acordando. Não parecia metal comum, nem pedra, só que na hora não dei muita importância. Noah insistiu em deixá-lo na sala como um enfeite. Lena achou engraçado e limpou o pano antes de colocá-lo sobre o aparador, perto da janela. Naquela noite choveu forte. A luz oscilou algumas vezes e ficamos só com as velas acesas. Eu lembro do som da chuva batendo no telhado e do barulho constante da mata. Cigarras, sapos, o farfalhar das folhas. Até que, de repente, tudo parou. O som da floresta simplesmente cessou. Nenhum bicho, nenhum grilo. Só o barulho distante da chuva. Lena comentou que parecia que o mundo lá fora tinha prendido a respiração. Eu ri, tentando quebrar o clima. Mas a verdade é que senti o mesmo. Por volta das 11, fomos dormir. Noah ficou no quarto dele e eu demorei para pegar no sono. A cada rajada de vento, o vidro das janelas tremia e o piso de madeira rangia sob o peso da casa. Lá pelas 2 da manhã, acordei com um som baixo vindo da sala. Era algo como um zumbido elétrico, constante e regular. Levantei, meio tonto, e fui até lá. A casa estava mergulhada na penumbra. O som vinha da direção do aparador. Quando me aproximei, percebi que vinha do objeto que Noah tinha trazido. Um zumbido grave, quase imperceptível,
mas que fazia o ar vibrar. Fiquei parado olhando aquilo por uns segundos, tentando entender. Toquei de leve e o som parou. Voltei para a cama tentando não acordar Lena. Me convenci de que devia ter sido algum inseto preso ali dentro, ou talvez o som do transformador lá fora. Na manhã seguinte, Noah acordou com febre. Nada muito alto, mas o suficiente para deixá-lo abatido. Lena achou que fosse só o tempo úmido. Demos remédio, ele melhorou um pouco e seguimos o dia normalmente. Mas ao entardecer, quando o sol já se escondia atrás das árvores, comecei a perceber algo estranho. O ar dentro da casa estava pesado, quase abafado, como se faltasse oxigênio. Eu abri as janelas, mas parecia que o ar frio da mata não entrava direito. E o objeto, agora iluminado pela luz alaranjada do pôr do sol, parecia mais escuro, como se tivesse absorvido o calor do dia. Naquela noite, o zumbido voltou. Dessa vez, mais forte. Eu e Lena ouvimos juntos. Ela se levantou e foi até a sala comigo. Ficamos os dois olhando para aquela coisa em silêncio. "Tá ouvindo isso?" Ela perguntou. "Sim. Deve ter algum tipo de motor interno ou sei lá. Pode ser algum equipamento antigo." "Mas motor de quê, Alan? Parece mais uma pedra." Eu não soube responder. Ficamos ali por um tempo até que o som cessou de novo. Lena voltou para o quarto, mas eu continuei olhando. Tive a impressão, e até hoje não sei se era real, de que o objeto tremia levemente, como se vibrasse. Nos dias seguintes, Noah piorou. A febre voltou, e ele começou a reclamar de dor de cabeça e náusea. Lena também começou a tossir, e eu sentia o mesmo incômodo na garganta. Achamos que fosse o mofo ou alguma coisa da umidade, então passamos um dia inteiro limpando a casa. No final da tarde, percebi uma marca fina na pele do meu braço, como se fosse uma queimadura superficial. Lena tinha uma igual no mesmo lugar. A gente se olhou sem entender. Ela disse que podia ser alergia a algum produto de limpeza. Eu concordei, mas fiquei com aquilo na cabeça. Naquela noite, o som não veio, mas o silêncio sim. A floresta lá fora parecia morta. Nenhum ruído, nenhum grilo. Fui até a varanda fumar um cigarro tentando relaxar. Foi então que vi algo, do outro lado da mata, entre as árvores. Duas luzes fracas, como se alguém segurasse uma lanterna distante. Fiquei observando por uns minutos. As luzes não se moviam, só ficavam ali, fixas. Pensei em gritar, perguntar quem estava ali, mas alguma coisa me travou. Senti um frio na espinha e voltei para dentro. Na manhã seguinte, encontrei marcas de lama perto da janela da sala. Pegadas pequenas, mas humanas. Perguntei a Noah se ele tinha saído e ele jurou que não. Lena olhou para mim com preocupação e eu tentei disfarçar, dizendo que podia ser algum caçador passando pela trilha. Mas no fundo eu sabia que ninguém passava por ali. Ninguém. Naquela tarde, enquanto eu tentava trabalhar, ouvi um barulho seco vindo do corredor. Fui ver e vi o objeto no chão. Ele tinha caído do aparador. Só que o pano embaixo estava intacto e o objeto agora tinha uma rachadura fina atravessando o centro. Toquei de novo. Estava morno, quase quente. Lena me chamou da cozinha, assustada. O nariz dela sangrava do nada. Noah tossia no quarto, fraco. Eu olhei para aquela coisa rachada e por um momento tive a impressão de que algo dentro dela se movia. Não contei nada para Lena naquela noite, mas quando me deitei, o zumbido voltou. Mais baixo, mais perto, e parecia vir de dentro das paredes. Depois daquela noite, as coisas começaram a sair do controle. Não foi de repente, foi como se cada dia drenasse um pouco mais da nossa sanidade. Noah quase não falava. Passava o dia deitado, pálido, suando frio. Quando tentava comer, dizia que sentia um gosto metálico na boca. Lena tossia com frequência, e eu, por mais que tentasse manter a calma, já sentia o corpo pesado, a cabeça doendo o tempo todo. Fomos até a cidade numa manhã nublada. Pegamos o carro cedo. Noah deitado no banco de trás, enrolado em um cobertor. O posto de saúde estava quase vazio. A médica mediu a febre, auscultou Noah e pediu exames de sangue, mas o sistema estava fora do ar. Disse que poderia ser uma infecção viral, talvez algo transmitido por insetos, e recomendou hidratação e repouso até termos o resultado. Nenhuma explicação, porém, justificava o cansaço que todos nós sentíamos.
Era como se algo drenasse nossa energia, aos poucos. Voltamos para casa no fim da tarde. O caminho de terra estava úmido e a mata silenciosa. Lena dormia no banco do passageiro e Noah respirava fundo, com o rosto voltado para o vidro. Lembro de olhar para o retrovisor e achar por um segundo que tinha alguém na beira da estrada. Uma silhueta escura, imóvel. Quando olhei de novo, não havia nada. Em casa, a primeira coisa que notei foi o cheiro. Um cheiro de ferro velho, misturado com algo azedo. Vinha da sala. O objeto ainda estava lá em cima do pano, com a rachadura um pouco maior. O brilho metálico parecia ter sumido e agora era opaco, quase fosco. Lena sugeriu jogar aquilo fora. Alan, isso tá me dando medo. Desde que o Noah trouxe isso, a gente não tem um dia normal. Eu hesitei. Parte de mim concordava com ela, mas outra parte sentia algo estranho, como se aquilo, de alguma forma, não devesse ser removido. Eu mesmo não entendo o porquê, mas me senti responsável. Naquela noite, a febre de Noah subiu de novo. Acordei com ele chamando baixo e quando entrei no quarto, ele olhava fixo para a janela. Pai, tem alguém lá fora. A cortina estava aberta e o breu da mata parecia uma parede viva. Deve ser um bicho, filho. Não, pai, era um homem, estava parado me olhando. Olhei pela janela e vi apenas minha própria silhueta refletida, mas o olhar de Noah era tão sério que eu não consegui dormir depois daquilo. Por volta das 3 da manhã, ouvi Lena me chamar da sala. Ela estava parada no meio do cômodo com o rosto pálido, segurando o pano onde o objeto estava. Alan, ele tá úmido. Tá pingando. Fui ver. E, de fato, uma espécie de líquido fino, acinzentado, escorria da rachadura. O chão tinha pequenas manchas escuras. Não era sangue nem óleo. Tinha um cheiro metálico forte. Eu quis acreditar que era alguma reação química, oxidação, qualquer coisa lógica. Peguei um pano e tentei secar, mas percebi algo que me fez gelar o estômago. O pano ficou morno, como se aquele líquido tivesse temperatura corporal. Decidimos colocar o objeto para fora, na varanda. Eu o cobri com uma lona grossa, amarrei com corda e deixei ali. Lena parecia aliviada. Amanhã a gente leva isso para o rio e joga fora. Mas o amanhã nunca chegou como devia. O dia seguinte foi o pior até então. Noah não conseguiu levantar da cama. Lena vomitou 2 vezes. E eu, tentando manter a cabeça no lugar, comecei a ouvir o mesmo zumbido, só que agora durante o dia. Vinha de vários cantos da casa, como se espalhasse pelo ar. Por volta das 5 da tarde, saí para verificar a varanda. A lona estava rasgada e o objeto não estava mais lá. Esperei o resto da tarde tentando entender o que fazer, mas a noite caiu rápido. Quando o breu tomou conta da mata, ainda não havia sinal daquilo. Foi só muito mais tarde, já de madrugada, que algo mudou. Procurei ao redor, achando que algum animal pudesse ter empurrado. A lona ainda cobria o lugar, mas parecia inflada, como se algo se movesse por baixo. Fiquei paralisado por um tempo, e então voltei para dentro. De madrugada, um trovão me acordou. Fui até a varanda e notei o que antes não estava lá. A lona agora estava rasgada de dentro para fora, como se algo tivesse pressionado o tecido até romper. No chão, havia apenas marcas de queimado, em formato circular. Fiquei ali, imóvel, tentando entender. O vento carregava um cheiro metálico e o ar parecia vibrar levemente, vindo da direção da mata. Voltei para dentro com a sensação de que o ar estava mais quente, sufocante. A luz começou a piscar, mesmo sem tempestade. As lâmpadas oscilavam num padrão estranho, como se algo interferisse na energia. E foi nesse instante que Lena me chamou da cozinha, com um tom que eu nunca tinha ouvido nela antes. Alan, olha para a janela. Eu fui até lá. Do outro lado do vidro, a uns 20 metros de distância entre as árvores, havia algo. Não dava para ver direito por causa da neblina fina que se formava, mas parecia uma figura alta, imóvel. Não era bicho. Era alguém, ou alguma coisa, parada ali, observando. Lena agarrou meu braço. É o mesmo que o Noah viu. Ficamos parados tentando entender se não era sombra, reflexo, o que fosse, mas a figura parecia respirar. O peito subia e descia, lento. Fui pegar a lanterna, e quando apontei o feixe de luz, a forma sumiu.
só restou o vazio da mata. Mais tarde, pensando no que Noah dizia sobre o homem, percebi um detalhe. Toda vez que a figura aparecia, o zumbido aumentava. Não era alguém lá fora. Era como se o próprio objeto projetasse aquela presença. Depois disso, Lena trancou todas as janelas. Eu tentei manter a calma por Noah, mas por dentro, meu corpo inteiro tremia. A casa parecia pulsar, como se o próprio ar vibrasse. À noite não dormimos. O som de algo caminhando lá fora durou horas. Passos lentos, circulando a casa. Lena chorava em silêncio. Noah delirava, chamando meu nome, dizendo que estava vendo luzes. Às 4 da manhã, a energia caiu de vez. Tudo ficou no breu. O único som era o vento cortando as folhas e a respiração pesada de Lena ao meu lado. Quando o dia amanheceu, encontrei marcas estranhas na parede externa da casa, como se alguém tivesse arranhado o reboco com algo pontiagudo. E, perto da porta, no chão de barro, havia um círculo de cinzas, pequenas, quase imperceptíveis. Lena insistiu para irmos embora. Hoje, a gente vai agora, Alan. Não dá mais. Mas o carro não pegou. A bateria estava completamente descarregada. Tentei de novo. Nada. Deixei o capô aberto, mas não vi sinal de falha nos cabos ou no motor, como se algo simplesmente tivesse drenado a energia. Horas depois, quando a noite caiu e o zumbido começou de novo, ouvi um clique distante vindo da garagem. O alarme do carro piscou por 1 segundo sozinho. Na hora achei que tinha imaginado. O resto do dia foi uma mistura de febre, confusão e medo. Eu tentava forçar a mente a achar explicações. Talvez o objeto tivesse algum tipo de radiação. Talvez aquilo tudo fosse intoxicação. Só que, mesmo tentando pensar racionalmente, algo dentro de mim dizia que não era só isso. Noah piorou muito. Estava tonto, com dor de cabeça, os olhos vermelhos, como se não dormisse há dias. E quando o deitamos, ele segurou meu braço com força e sussurrou: "Pai, tem alguém no quarto." Olhei para o canto escuro, mas não havia nada. Ainda assim, o ar parecia vibrar, como se tivesse uma presença ali. Lena já estava esgotada, os olhos fundos, tremendo. Eu disse que ia até a mata procurar ajuda, qualquer coisa. Ela implorou para eu não sair, mas eu precisava fazer algo. Peguei a lanterna e saí pela trilha. A luz do fim de tarde mal atravessava as árvores. Caminhei por uns 15 minutos até ouvir algo. Um som metálico, repetitivo, como se algo batesse em metal. Segui o som, o coração disparado, até que vi, entre as raízes de uma árvore caída, uma marca no chão. Um buraco circular, queimado, de uns 2 metros de diâmetro. No centro, havia o que parecia ser o mesmo líquido que escorria do objeto. Fumegava levemente. Dei 2 passos para trás e, juro, senti o solo vibrar de leve. Voltei correndo para casa, tropeçando nas raízes, o coração batendo na garganta. Quando cheguei, Lena estava na varanda, pálida, com o olhar perdido. O objeto voltou. Tá na sala. Entrei, incrédulo. A porta da frente estava entreaberta e havia marcas de barro até o aparador, pegadas pequenas, humanas, secas. O objeto estava lá sobre o pano, como se nunca tivesse saído. Entrei devagar, e lá estava ele sobre o aparador, como se nunca tivesse saído. Mas agora, completamente rachado, e o interior emitia uma luz fraca, azulada. O zumbido preencheu a casa. Notei que o ponteiro do relógio da parede tremia, oscilando como se estivesse preso num campo magnético invisível. Até a lanterna que eu segurava piscava, mesmo com pilhas novas. Tudo parecia reagir ao som. E foi a primeira vez que senti medo de verdade. Não do objeto, mas do que aquilo estava fazendo com a gente. Naquela noite, o zumbido tomou conta da casa inteira. Parecia vir de dentro das paredes, do chão, até do ar que a gente respirava. Lena cobriu os ouvidos, chorando, enquanto Noah gemia no quarto chamando pela mãe. Eu tentava gritar, mas minha voz parecia afundar naquele som grave, contínuo, que vibrava no peito. Durou alguns minutos, ou horas, não sei. Quando o ruído cessou, a casa ficou completamente muda. Não se ouvia nem o vento, nem os insetos, nada. Fui até a sala, cambaleando. O objeto ainda estava sobre o aparador, com a luz azul pulsando lentamente,
como se respirasse. Me aproximei. O calor que vinha dele era diferente, quase humano. Toquei e senti uma vibração fraca, como se algo lá dentro tentasse se mover. Lena veio atrás de mim, com os olhos marejados. "Por que isso está acontecendo, Alan?" Ela sussurrou. "Eu não sei." A luz do objeto ficou mais intensa. Um feixe azulado iluminou a parede, revelando rachaduras que eu juro que não estavam ali antes. O ar parecia mais denso e, por um instante, tive certeza de que a casa toda tremia. Foi quando Noah gritou. Um grito agudo, desesperado. Corremos para o quarto. Ele estava sentado na cama, apontando para a janela. "Tá aqui. Tá olhando de novo." Olhei rápido e vi uma figura parada do lado de fora, encostada na janela, quase colada no vidro. O rosto coberto por sombras, o corpo magro, imóvel. Não piscava, não respirava. Puxei a cortina num reflexo, o coração disparado. Corri para fora, sem pensar. A lanterna tremia na minha mão. A mata era um breu, e o ar cheirava a terra molhada. Gritei. "Quem tá aí, hein?" Nada, só o silêncio. Voltei para dentro, tremendo. Lena abraçava Noah e o garoto chorava baixo. Fiquei na sala, olhando para o objeto, tentando encontrar uma lógica em tudo aquilo. Só podia haver uma. Eu precisava me livrar daquilo, de qualquer jeito. Peguei um pano grosso, enrolei o objeto e levei para fora. A cada passo, ele parecia pesar mais. Joguei no porta-malas do carro, liguei o motor e, para minha surpresa, ele pegou de primeira. O som do motor, porém, soava diferente, como se vibrasse em sintonia com o zumbido dentro da casa. Por um instante, tive a impressão de que o carro só funcionava porque o objeto queria sair dali. A chuva começava a cair fina e os faróis cortavam a escuridão. Eu dirigia rápido, sem olhar para trás. Só queria me livrar daquilo. Depois de uns 20 minutos, parei perto de um descampado e carreguei o objeto até o rio. O pano começou a escorregar e antes que eu conseguisse soltar, o objeto caiu sozinho na lama com um som surdo. A luz azul, que antes pulsava fraca, apagou de repente. Fiquei parado ali, esperando algum sinal, qualquer coisa, mas nada aconteceu. Joguei o pano dentro do rio e voltei para o carro. Quando cheguei em casa, o zumbido tinha desaparecido. Lena dormia no sofá, abraçada ao Noah, que respirava mais tranquilo. Pela primeira vez em dias, a casa parecia normal. Durante as horas seguintes, o ar parecia mais leve. Fiz café, tomei um banho demorado. Lena acordou assustada, mas quando percebeu que tudo estava em silêncio, começou a chorar de alívio. Ficamos ali, os três, quietos, tentando convencer o corpo de que aquilo tinha acabado. Mas conforme a tarde avançava, comecei a notar detalhes estranhos. Pequenas coisas. O relógio da parede havia parado às 2h27. A bússola que eu usava nas trilhas, deixada sobre a mesa, girava o ponteiro sem parar, como se estivesse em pane. E o cheiro metálico, mesmo fraco, ainda pairava no ar. Fiz o que pude para não pensar nisso. No outro dia, levei Noah ao hospital de novo. Ele estava melhor, só pálido. A médica achou que era virose de novo. Mandou ele repousar e tomar bastante líquido. Voltamos para casa no fim da tarde. Quando estacionamos, Lena olhou pela janela e perguntou baixinho: "Você colocou aquele pano de volta no carro?" "Não." "Então o que é aquilo ali?" No banco de trás, sobre o tecido do assento, havia uma marca. O mesmo tom acinzentado do líquido que escorria do objeto. Seca, mas nítida. Lena ficou branca. Eu tentei fingir que não vi. Peguei um pano e limpei, jogando fora logo depois. Durante a semana seguinte, a vida voltou. Aos poucos, ao normal. O zumbido não voltou. Noah recuperou o apetite. Lena, embora ainda nervosa, dormia de novo. Eu tentava trabalhar, mas não conseguia me concentrar. O silêncio da mata, que antes me trazia paz, agora me incomodava. Qualquer som diferente fazia meu corpo travar. No 10º dia, acordei com o som de água escorrendo. Pensei que fosse alguma torneira vazando. Fui até a cozinha, mas estava tudo fechado. Quando passei pela sala, parei. O aparador estava molhado. Aquela mesma marca, o traço acinzentado, úmido, descia até o chão. O pano que antes cobria o móvel estava úmido, como se algo tivesse estado ali e evaporado. Fiquei parado olhando, com a respiração presa. Não havia sinal do objeto.
Só o vestígio. Lena apareceu na porta, a expressão cansada. Alan, você sente isso? Sinto o quê? O ar, ele tá pesado de novo. Não respondi. Fui até a varanda e o ar quente me atingiu como uma parede. A floresta parecia em silêncio total de novo. Nem pássaros nem vento. Um silêncio que machuca o ouvido. Por instinto, olhei para a mata e vi, lá, entre as árvores, onde o sol mal alcançava, algo refletia a luz. Uma pequena cintilação, metálica, como se fosse um fragmento do objeto, ou algo igual, meio enterrado no chão. Fiquei observando por um tempo, o coração batendo devagar, pesado. Não tive coragem de me aproximar. Lena chamou meu nome lá de dentro. Eu olhei para trás, depois para a mata outra vez. A cintilação já não estava mais lá. Fechei as janelas uma por uma e sentei no sofá. Durante a noite, sonhei com o barulho da água batendo em metal. E quando acordei, por um segundo, achei que ainda ouvia o zumbido, bem baixo, vindo do fundo da terra. Desde então, nunca mais encontrei o objeto, nenhum vestígio. Mas às vezes, quando a casa inteira está em silêncio, tenho a sensação de que o ar vibra de novo. E sempre logo depois disso, os relógios param.